Boa noite. Vou esperar um pouquinho mais para o pessoal entrar. Gente, é engraçado. Não é minha primeira live, mas eu tava super ansiosa para vir conversar com vocês aqui. E vai ser algo super bacana. Tive muitas... Beijo todo mundo. Tive muitas, assim, algumas perguntas para dizer como foi que eu saí da depressão, como foi que eu comecei na parte da mídia digital, como foi que eu comecei a vender meus bolos. Então eu vou começar aos poucos. Primeiro, meu nome é Jane Felinto, para quem tá vendo essa live ou quem é meu seguidor já sabe. Tenho 43 anos, vou fazer 44 agora em setembro. E sou de Campina Grande. Eu sou de Campina Grande faz 10 anos que eu moro aqui em Patos. E se você me perguntar, Jane, como você veio parar em Patos? Eu vou dizer que foi um projeto de Deus na minha vida. Hoje eu vejo isso. Por isso que quando tiver acontecendo algo que você tiver que sair, acalma teu coração, aquieta teu coração. Porque às vezes é um projeto de Deus na tua vida que tu nem sabe. Então, eu sou de Campina Grande. Eu tinha uma vida totalmente estruturada lá. Trabalhava no Colégio Motiva. Já estava fazendo faculdade de jornalismo na UEPB. E por alguns motivos, eu tive que vir morar em Patos. Em Patos, eu só conhecia meu irmão, que morava aqui há 17 anos, que hoje não mora mais, mora em João Pessoa. E eu tive que vir pra cá. Então, pedi demissão no Motiva e larguei a faculdade e vim. Vim com os meus pais e minha filha. E aqui, comprei um terreno e eu morava em Campina e tinha uma casa em Campina. A gente colocou a casa de Campina para vender e foi quando construiu essa casa que hoje eu moro. E eu passei por tanto perrengue, eu acho que é por isso que eu amo tanto essa casa, porque o que eu sofri sem conhecer ninguém, tendo que fazer uma construção sem entender de nada. Então, assim, tudo que me pedia pra mim era o que era necessário, porque eu não entendia. Gente, eu passei tanta coisa na construção dessa casa que meu cabelo caiu, que você passava a mão assim, você sentia. Pra começar a falar quem eu sou, Jane, hoje, eu preciso falar um pouquinho de Jane do passado. E as pessoas existe um ditado que a gente não volta ao passado. Mas eu volto para olhar o passado e ver que eu venci. Eu não me vitimizo e não volto ao meu passado para sofrer ou porque eu sofri. Não, eu volto para dizer que eu venci. Então, eu vim morar em Patos, construir a casa, passei por tudo. E quando a casa terminou, que a gente veio morar nessa casa, faltando várias outras coisas, eu disse, pronto, agora eu vou trabalhar, vou ver alguma coisa de faculdade. Aí foi quando meu pai sofreu o primeiro AVC. Aí eu disse, não posso deixar meu pai, eu vou ter que cuidar. Aí pai passou por várias etapas de ficar agressivo. Meu pai já tinha 90 anos. A etapa de ficar agressivo, a etapa de não lembrar de nada. E eu disse, não, eu vou cuidar dele. E eu optei em cuidar do meu pai. E no decorrer da doença de pai, o dinheiro foi acabando. Eu não conhecia ninguém. Eu me via assim, olhava para um lado, eu não tinha um amigo. Eu era de Campina e tinha vários amigos. E de repente, numa cidade, não conhecia ninguém, não tinha com quem conversar. Foi quando eu comecei a colocar toda a minha ansiedade na comida. E a comida, ela me aprisionou, porque a comida, ela lhe aprisiona. Eu comecei a comer escondida da minha mãe, porque ela começou a perceber que eu estava comendo exageradamente. Eu estava comendo assim, compulsivamente. Então, a comida me aprisionou. E eu fui passando e comecei a me sentir triste. Só que eu não percebia que era uma depressão. Eu achava que é pelo fato de estar vendo o meu pai em estado terminal, olhar a minha vida e não via perspectiva de nada. Numa cidade onde eu não conhecia ninguém, sem dinheiro, sem emprego, e olhava e não me reconhecia no espelho. E um certo dia minha filha tirou uma foto nossa
E quando eu olhei aquela foto, eu disse, não sou eu. E eu lembro como se fosse hoje. Eu fui para o banheiro e olhei no espelho. Por isso que eu digo a você, desde então o espelho virou o meu amigo. E eu brigo com o espelho também. E eu olhei no espelho e disse assim, ou eu continuo me dando desculpa que eu tinha, não posso, meu pai está em estado terminal, não tenho dinheiro para pagar nutricionista, não tenho dinheiro para ir para academia, ou eu dou a volta por cima. E literalmente eu resolvi dar a volta por cima. Aí foi quando eu comecei a diminuir a alimentação, a ir caminhar. Gente, eu não esqueço nunca que eu ia caminhar e eu chorava tanto, pedindo a Deus. Só quem sabe, quem teve depressão, ou que tem, ou que conhece alguém, a depressão é uma dor que não é uma dor física que você toma a medicação e passa. É uma dor na alma, é uma dor que lhe sufoca, é uma dor que você não entende. Ninguém quer estar triste. E isso me deixava triste. Eu lembro que eu ia correr e eu dizia assim, Deus, tira essa angústia de mim, tira essa dor que me sufoca. E eu continuava a caminhar. E eu sempre disse assim, quando eu digo a vocês, olhe no espelho, acredita em você, porque eu não acreditava em mim. Quando as pessoas dizem assim, Jane, você é uma pessoa forte, mas eu nunca fui assim, nem sempre eu fui assim. Eu aprendi a ser, e eu venho aprendendo, porque é uma luta diária, um ensinamento diário. Então, eu lembro que as pessoas me diziam tanto que eu não podia, que eu não era capaz, porque eu era assim ou porque eu era assado, que eu comecei a acreditar. Então, eu não acreditava em mim. E eu me senti inferior às outras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita amizade, que sempre gostei de conversar, que sempre apoiei as pessoas, mas eu tinha uma autoestima lá embaixo. Então, assim, como eu era dependente emocionalmente das pessoas, de querer receber um carinho, de querer receber um elogio, e às vezes eu não tinha, então quando alguém dizia algo assim comigo, essa gota se transformava num oceano dentro de mim. E eu era assim, bastante, assim, a autoestima lá embaixo. Então, assim, eu achava que eu não podia, que eu não era capaz. Mas eu sempre fui de enfrentar. Mesmo assim, querendo enfrentar, era algo dentro de mim que eu precisava acreditar. Só que eu não acreditava tanto. E eu dizia assim que eu sempre tive uma alma empreendedora. Quando eu fazia o ensino médio, quem estudou comigo e estiver nessa live vai dizer, eu vendia bolo na escola. E minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que eu admirei, porque minha mãe, ela nunca dependeu do meu pai. Então, assim, eu sempre disse assim, eu não quero depender de ninguém financeiramente, eu sempre quero lutar pelo que eu quero. Então, assim, aí eu vendia bolo na escola pra não pedir dinheiro a ela. Aí, vendia bolo, vendia cocada. E eu lembro que eu estudava na escola particular e algumas pessoas diziam, pra que tu tá vendendo bolo? Não sei o que. Não, porque eu quero ter o meu dinheiro. Então, desde então, eu fui uma pessoa empreendedora dentro de mim. E com isso, eu não acreditava e quando veio o Maraqui, que eu me senti só, que eu não acreditava. Imagina, você numa cidade onde não conhece ninguém, com seu pai em estado terminal, só você e sua mãe que dava banho, eu dava banho no meu pai, dava medicação, pai comia através de sonda, vendo eles definhar cada dia mais, sem dinheiro, o dinheiro acabando, sem conhecer ninguém. Então, assim, eu não tinha perspectiva, eu tinha que lutar. E eu quero dizer uma coisa a vocês, eu tô assim, lembrando e falando pra vocês isso, porque eu quero muito que vocês comecem a acreditar em vocês e comecem a falar no espelho que acredita. E eu lembro que eu comecei a acreditar quando eu lembro muito das humilhações que eu sofri. Eu lembro ter uma cena que eu não vou esquecer nunca, eu acho que era adolescente. E eu ia para um lugar com uma amiga e visitar uma pessoa. Aí eu botei minha roupa e fui para casa dela. E quando eu cheguei na casa dela, a mãe dela olhou para mim e disse assim, você não vai se arrumar? Só que eu já estava arrumada. Era a roupa que eu tinha para ir. E hoje eu agradeço muito a Deus que assim, eu posso comprar o que eu quero.
Mas para isso eu precisei lutar muito e eu luto. Por isso que eu digo a vocês, eu me acordo 4h40 da manhã para poder dar tempo, para poder agir. Minha vida, ela nunca foi fácil. Então assim, hoje eu olho e vejo o que eu tenho e eu digo, como Deus me proporcionou isso. Mas assim, eu precisei passar por tudo. Eu acho que se eu não tivesse ido ao fundo do poço, se eu não tivesse sofrido com tudo que eu passei, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Eu sofri, eu acho que eu sofri em todas as etapas da minha vida. Financeiramente, passei pela escassez do dinheiro, do querer e não poder. Na saúde, quando eu passei pela minha depressão, foi terrível e eu não sabia que estava, eu não sabia lidar, eu não fui para um psicólogo para conversar com ele. Se você tem a oportunidade de ir para fazer terapia, de ir para um psicólogo, vá, que é muito importante. E eu não sabia. Eu vim saber o que era agora, mas eu sofria, a alma angustiada, a dor da alma, e eu tive que enfrentar só. Por isso que eu digo assim, o espelho, ele foi meu amigo, porque ele olhou e disse, você precisa lutar. Eu passei pela emocional, tive um relacionamento onde eu amei sozinha. Por isso que eu digo, não existe amar por dois. Não existe o amar o outro mais do que a você. Hoje, eu tenho um relacionamento que foi um presente de Deus na minha vida. Meu marido é um presente de Deus na minha vida. Ele me ensinou a ser mulher. Eu não sabia. E eu acho que tem muitas mulheres que são casadas há 10, 20 anos e não sabem o que é ser mulher. E ele me ensinou. Mas eu era apaixonada por mim desde então. Então, quando eu o conheci, tudo se fez mais leve. Eu comecei a dizer, não é assim que eu gosto, não é assim que eu não gosto. E ele, junto comigo, desabrochou. Então, hoje eu sou uma mulher que desabrochou. E eu quero agradecer a ele. Tenho uma filha que eu sempre vou lutar por ela. Outra coisa que hoje, quando assim, eu não tenho o meu quarto ainda do jeito que eu quero, mas ela tem do jeito que ela quer. São coisas que você olha, deserto é aprendizado. Fundo do poço é trampolim para sua vitória. E todas as vezes que eu passei uma humilhação, foi a forma que eu tive para enfrentar e crescer. E hoje eu vejo assim. Um dia minha filha estudava, eu trabalhava no Motiva, então minha filha estudava no Motiva porque eu não pagava pelo fato de trabalhar lá. E uma amiguinha dela foi lá em casa e chegou e disse assim, tu não tem um quarto? Eu tenho um quarto só pra mim, tu não tem? Porque na casa que eu morava em Campina, era 2 quartos. Um meu pai dormia e o outro dormia eu e ela. E hoje eu tenho uma casa que ela tem um quarto só pra ela, minha mãe tem um quarto só pra ela e eu tenho um quarto só pra mim. Eu e meu esposo. Então assim, não foi fácil. Ter essa casa não foi fácil. Lutar pelos seus sonhos, eu sempre digo assim, sonho sonhado é apenas sonho. Sonho tem que ser batalhado, tem que ser conquistado. E eu quero conquistar ainda mais. Eu ainda tenho muita coisa, eu ainda quero poder dar muita coisa à minha filha. Mas eu dou, ela vendo que ela precisa crescer, que ela precisa lutar pelo que ela dela. Eu digo, nunca dependa de ninguém. Lute pelos seus sonhos. E eu tô nervosa, viu? Mas assim, mas eu tive assim, quando eu conversei com o espelho, e eu digo a vocês para conversar, eu tive um reencontro comigo. Então, aquela mulher que sofreu psicologicamente num relacionamento onde amava só, aquela mulher que foi julgada por as pessoas não acreditarem nela, aquela mulher que sofreu escassez, é uma mulher hoje mais forte, mas que precisou viver tudo isso para aprender. Então, se você está passando qualquer escassez na área da sua vida, lembre-se que isso vai ser para você crescer, mas que você precisa tomar uma atitude. Você é autorresponsável para aceitar. Jane, por que você fazer essa live? Por que você dizer isso? Porque eu precisei escutar e eu nunca escutei.
Eu nunca ouvi alguém dizer que eu precisava crescer e precisava acreditar em mim. Eu tive que aprender através do espelho. E sabe por quê? Porque o espelho era eu olhando dentro dos meus olhos. Era eu dizendo que se eu não corresse atrás dos meus sonhos, se eu não acreditasse em mim, eu ia viver a minha vida inteira na escassez. Seja na escassez financeira, seja na escassez da saúde, seja na escassez sentimental. Você precisa se amar. E eu digo isso hoje aos meus seguidores e eu digo a mim, todas as vezes de manhã que eu vou lá na frente conversar com vocês, que é onde a luz é melhor pela manhã, eu tenho falado comigo. Eu tenho dito a mim que é para acreditar em mim. Eu tenho dito a mim que eu sou linda, para não precisar esperar que o outro diga que eu sou linda. Eu digo a mim que eu sou forte, porque eu preciso ser. Tem dias que eu me acordo, olho assim e digo, meu Deus, mas eu preciso acreditar. E é exatamente isso. Você diz, Jana, é fácil? Não é fácil até hoje para mim, porque eu sou tão imperfeita, eu sou cheia de defeito, eu sou uma pessoa que quero o tempo todo ser minha melhor versão. Eu quero ser minha melhor versão como mãe, como esposa, como filha, como mulher, como influencer. Então eu quero ser minha melhor versão. Eu nunca olhei o outro e desejei o outro, porque eu sei que tudo que a gente tem existe um sacrifício. Então eu sei que aquela pessoa tem aquilo, mas ela se sacrificou para aquilo. Será que eu vou querer o sacrifício dela? Só vou querer o bom? Não. Então eu sempre quis ser a minha melhor versão. Então assim, eu nunca fui de as pessoas dizer, Janice, eu sempre fui de ajudar, de dar a mão. Por isso que eu quero ser uma pessoa que levante outras mulheres. Eu quero ser uma pessoa que ajude outras mulheres. E eu sei que o meu bolo, as minhas receitas, vai ser para ajudar muitas mulheres. Então assim, quando uma seguidora disse a mim, Jane, hoje minha renda é os seus bolos, eu disse, é propósito de Deus. É propósito de Deus não só na vida dela, mas na vida de outras mulheres. As pessoas têm uma dúvida muito grande porque eu não como trigo, se é porque eu tenho alergia, se é por dieta. Não é. Foi um voto, nesse decorrer da minha vida, eu fiz um voto a Deus de agradecimento. E eu era muito viciada em trigo e eu dizia assim, eu disse a Deus, Deus, nunca mais eu vou comer trigo. Mas eu quero que o Senhor me dê sabedoria para criar receitas que não tenha trigo, que tenha na minha despensa os ingredientes e que tenha o mesmo sabor, que eu não sinta falta do trigo. E foi os bolos, foram as minhas receitas. Foi o presente de Deus para a minha vida e para a vida de vocês. E é por isso que eu quero compartilhar minhas receitas, por isso que eu compartilho minhas receitas com vocês. Porque foi um presente de Deus na minha vida. Quem já provou do meu bolo, ou quem fez em casa, por isso eu tenho uma seguidora que diz assim, Jane, eu faço receita de outras pessoas, não dá certo, eu faço a sua, dá certo. Porque é um presente de Deus para minha vida e para a vida de vocês. Então assim, foi assim que surgiram meus bolos. E eu olhava e dizia, Senhor, me dá sabedoria para fazer com o que eu tenho na minha despensa. Por isso que as receitas dos meus bolos são fáceis e coisas que você tem em casa. Se não tem em casa, tem de fácil acesso, com preço bom. E assim, eu tô muito feliz. Eu recebo muitos depoimentos de pessoas que vendem os meus bolos, de pessoas que tá tentando ter outra renda com os meus bolos. Por isso que eu quero fazer algumas lives de utensílios que eu uso, de farinhas que eu posso substituir, de como o bolo entrou na minha vida. Tem seguidoras que querem saber como eu me tornei blogueira. Gente, eu me tornei sem nem saber. Eu não tinha nenhuma rede sociais. Minha filha disse assim, mãe, faz o Instagram porque tu vai reencontrar teus amigos de Campina. Aí ela quem fez. E um certo dia, depois de eu ter perdido o peso, gente, deixa eu falar, olha, tá vendo como essa live eu vou lembrando das coisas e vou dizendo a vocês. Quando eu tava com 15 quilos acima do meu peso, porque eu aumentei em menos de 6 meses esse peso todo, pelo ter deixado tudo, aquela coisa toda, eu perdi.
Mas eu continuava triste. Porque não era o sobrepeso que me deixava triste. Eu tinha me perdido. E Julinha disse, mãe, faz o Instagram e tu começa voltar a rever teus amigos. Tá certo. Comecei a fazer, né? Aí eu tinha perdido peso, mas continuava triste. Por isso que eu digo a você, você pode estar acima do seu peso e achar que sua tristeza é porque você está em cima do seu peso. Mas às vezes não é. Pode ser? Pode. Mas talvez a sua tristeza é porque você se perdeu. E se você tiver uma conversa verdadeiramente com o espelho, que foi a que eu tive, você vai se reencontrar. Você vai se amar, seja alta, baixa, gorda, magra, morena, branca. Porque você precisa se encontrar. Você precisa olhar para o espelho e dizer que você é linda, independentemente de como você esteja. Porque eu gosto de me aparecer mais. Hoje eu botei Júlia botou uma sombra, uma coisa, mas eu gosto de aparecer com a touca ou às vezes até descabelada. Porque essa sou eu o dia inteiro. Eu não vivo produzida. Eu amo a Jane produzida, sou apaixonada pela Jane produzida, mas também sou apaixonada pela Jane descabelada. Porque você tem que amar todas as suas versões. E você precisa se amar. No dia que você olhar pra você e dizer, eu me amo, amar o outro vai ser mais fácil. O outro vai olhar pra você e vai lhe admirar. Porque você é apaixonada por você. Você não vai esperar que alguém diga que você está linda. Claro que é bom escutar, tá vendo, amor? Me diga sempre que eu estou bonita. Mas eu vou estar linda, independentemente de como eu esteja. Então, vamos lá. Redes sociais. Eu vou lembrando e vou voltando, viu? A rede social surgiu na minha vida, fiz o Instagram. Aí um dia eu disse assim, Júlia, eu senti vontade de colocar como eu perdi peso e como começar a colocar as coisas. Aí Juliana, manhã, vá fazendo. Gente, era pra eu ter tirado a foto do meu primeiro bolo. A semana retrasada, eu acho que eu mostrei amor. Meu primeiro bolo, gente, foi só Jesus Cristo, de engraçado, o bichinho todo torto. E eu fui colocando, dizendo que tinha me reencontrado. Porque eu sei que tem muitas mulheres que precisam se reencontrar. Que são lindas, que tem uma força dentro delas que elas nem sabem. Porque o momento não tá deixando ela ver. Mas se veja forte e linda porque você é. E você precisa acreditar em você. No dia que você colocar essa força pra fora, ninguém mais vai te deixar pra baixo. Ninguém. Porque você vai estar sendo linda e forte. Vai ter dias tristes? Vai. Vai ter dia que você vai se sentir triste? Vai sim. Não é fácil, viu? Lutar contra a gente mesmo. Vamos lá. Aí eu comecei a postar. Primeira pessoa que entrou em contato comigo, gente, eu nem sabia, foi Adolfo, da Verde Bambu. Ele disse assim, Jane, eu vou mandar uns temperos, você coloca e marca a loja. Eu achei o máximo ganhar tempero. Aí tudo bem. Depois, Jaque Acessórios, hoje eu encontrei com Jaque e disse isso. Jaque disse assim, oxe, eu te sigo, faz umas fotos aqui. Aí eu fiz, gente, isso é muito engraçado. E tudo bem, e eu levava isso, tipo, eu não sabia nem o que era ser blogueira, o que era isso. Isso foi acontecendo na minha vida, não era meu trabalho. E eu conheci Junier, é um seguidor meu. E ele entrou em contato comigo, ele disse assim, olha, eu sou coach e eu queria fazer uma sessão com você. Você aceita? Eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí ele era de João Pessoa, eu tava na casa do meu irmão em João Pessoa. Aí eu disse, Muni, o nome do meu irmão é Guilherme. Eu disse, Muni, vamos comigo, que ele marcou num café. Vamos comigo, tu fica lá fora, porque qualquer coisa eu grito. Olha mesmo, gente. Aí eu comecei a conversar com o Junier e ele começou a contar sobre coach. E eu marquei uma sessão com ele e fiz. Nessa sessão foi uma coisa extraordinária. Eu me redescobri que o Instagram era o meu trabalho e que eu podia sim viver do Instagram. E ele me mostrou e me fez ver isso. E nas sessões de coach, ele vai lhe dando algumas tarefas que você vai ter que cumprir durante uma semana, mas eu só fazia uma sessão a cada mês, porque era em João Pessoa. E foi aí que eu comecei a ver que o Instagram era o meu trabalho e eu comecei mais profissionalizar o meu Instagram.
E foi quando surgiram as propostas. Aí você faz, Jane, você vai atrás? Não. Hoje, a maioria dos meus parceiros, que se tornaram amigos, que eu sempre digo assim, parceiros, eles veio, Deus colocou eles na minha vida para ser meus amigos. E eu visto a camisa e tenho algumas éticas com o Instagram. E eles vêm até mim, eu tenho um valor, dou valor a eles. E se torna, e eu digo assim, se você está começando com o Instagram, eu sei que tem muita gente que diz assim, não, eu faço várias lojas do mesmo segmento, mas você tem que ter uma identidade, tem que ter uma cara, você tem que procurar um nicho, o que é? Jane, mas eu gosto disso. Procure seu nicho. Meu nicho é de coisas de casa. Comece a mostrar, comece a fazer, comece a colocar o seu eu verdadeiro que você gosta. As pessoas precisam olhar para você e se identificar e olhar e dizer assim, Jane, eu digo assim às minhas seguidoras, quando eu entro numa empresa, eu preciso acreditar naquela empresa, porque eu tenho que vestir a camisa, porque a empresa crescendo, eu cresço com ela. Por isso que todas as empresas, eu fico com uma única loja de cada segmento. Porque as pessoas têm que olhar, as pessoas às vezes olham pra mim e vê casa tudo. Eu já recebi proposta de lojas que vendem o mesmo produto, já. Mas eu preciso me identificar com a loja. Então, foi assim que surgiu. E eu comecei falando sobre coisas fitness, sendo uma pessoa bem fitness. Hoje eu já não sou tanto essa pessoa fitness. Quero voltar a ser, mas com tudo bem calma, porque a pessoa com 43 anos, eu vou botar o meu metabolismo para correr, como eu falo. Mas hoje eu vim fazendo várias coisas. Então eu tenho parceiros de material de construção, que é o Grupo Barbosa. A roupas masculina, que é a Scaler, que eu amo tanto, que Jaqueline se tornou minha irmã, que a gente é muito ligada e é impressionante. Nossa química de amizade se tornou uma irmã mesmo, de coração. Então assim, você quer viver nesse mundo comigo, foram tudo muito por acaso. Mas aí você vê que é uma porta que você deseja, tenha uma credibilidade, que as pessoas acreditem em você, fale a verdade, seja você, ajude o outro, porque às vezes a gente não sabe se vai precisar da ajuda do outro amanhã. E veja o seu nicho. Qual o seu nicho? Para que você não fique meio perdido. Aí você tem que ter um nicho e começa a trabalhar nisso. E foi assim mesmo que surgiu na minha vida. E eu quero dizer que todo mundo é capaz de alcançar seus sonhos. Porém, se você tem um sonho, invista nele. Corra atrás. Não espere a ajuda de fulano e ciclano. Se ciclano lhe ajudar, amém. Mas veja que você precisa correr atrás dos seus sonhos. Que você... Ai, Jana, eu tô no fundo do poço. Olha o fundo do poço como um trampolim. Olha que se você olhar para trás, o que você já passou, veja que você cresceu muito mais com as lutas do que com as próprias coisas maravilhosas que aconteceram. Você se tornou mulher e homem mais forte com o não do que com o próprio sim. Você se tornou homens e mulheres mais fortes com o julgamento, com você não pode, e você botou na cabeça que podia, porque você pode sim, você se tornou mais forte. Então, nessas minhas lives, eu contei hoje um pouquinho, vou deixar a caixinha de perguntas amanhã para vocês fazerem, mas vai ter. Porque eu quis começar essa live? Eu quero dar a você uma oportunidade de se reencontrar, uma oportunidade de se reinventar. Essa pandemia veio pra gente se reinventar. Quantas pessoas não perderam o emprego, quantas pessoas não viram sua renda mais baixa. E quem sabe? Ou seja, o bolo fitness, o bolo by Jane Felinto é essa oportunidade. Então, nas lives, nas próximas lives, eu vou mostrar quais os utensílios que eu uso, quais as farinhas. Vai ter uma nutricionista para falar comigo sobre o que é o trigo na nossa vida e o tirar, o quanto nos faz bem. Para que quando você for vender os bolos, você saber do que tá falando. Vai também ter uma mãe
que o filho não pode comer trigo e nem leite, e ela faz exatamente as minhas receitas para ele. Ela vai falar o depoimento, e eu já disse a ela que quero que ele fale também, porque ele é a prova viva, ele vai dizer se é bom ou se não é. Então assim, vai ser lives bem bacana. Eu quero muito que vocês... Gente, sabe como você falando aqui, querendo ver todas as mensagens que vocês estão mandando? Eu tô muito feliz, que Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado por tudo. Quero dizer que vocês são lindos, que vocês são fortes, que eu sei que você... Eu não sei qual deserto, nem qual tempestade que tá passando na sua vida, mas ela passa, porque não existe tempestade que dure para sempre, e que você vai sair forte, e que não é fácil lutar contra a gente mesmo. Você pode estar passando um deserto que você acha que está acima do peso, é o seu deserto. Eu quero lhe dizer que você é linda do jeito que você é. E no dia que você se reencontrar, você vai perder peso assim, ó. Porque você vai querer se sentir bem. Agora, amiga, amigo, é uma briga. Porque você brigar com seu vizinho, você brigar com um amigo ali, é fácil. Porque você diz tudo que quer, sai e depois faz as pazes. Agora você todos os dias dizer: eu não vou fazer isso, porque isso não vai me deixar mais próximo do meu objetivo. Eu não vou comer porque não vai deixar. Eu vou ter que estudar mais porque vai ficar mais próximo. Eu vou ter que dizer não para aquilo. É difícil, mas é necessário. O deserto é necessário para você crescer. E quando a gente tá nos nossos sonhos, a gente também passa por obstáculo. A gente passa. E o deserto, eu acho que é onde Deus mais olha o nosso caráter. Porque é no deserto que Ele vai ver se a gente apenas diz: por quê? Porque comigo? Porque eu? Porque assim? Ou se a gente diz: obrigada, Deus, eu vou sair mais forte. Porque agradecer a Deus apenas nos momentos bons é fácil. Agradecer a Deus quando tudo tá dando certo é fácil. Agora, agradecer a Deus no deserto, sem interrogar a Deus, Deus não precisa da sua interrogação. E eu vou te dizer uma coisa: quando a gente passa no deserto e depois olha para trás, a gente viu que a gente precisou daquele deserto para ser forte. E eu quero dizer a vocês: vocês são fortes. E vocês são fortes demais. Coloca essa força. Eu sou a pessoa mais imperfeita. Gente, eu tenho uma TPM, que eu sou abusada, mas eu tento ser minha melhor versão. Seja alguém que levante outro, seja alguém que queira o bem do outro. Existe uma frase que é assim: você sabe quando é um amigo, quando ele é feliz com sua felicidade, realmente. Então, beijo. Amanhã tem mais, às 8 horas, às 20 horas. Eu espero vocês. E coloca lá a pergunta que vocês querem ver nessas lives. E olha, meus bolos os bolos by Jane Felinto pode ser o seu reencontrar. Se reencontre com você. Beijo, Deus abençoe cada um.